Bom, hoje a gente vai ver critérios de espontaneidade e equilíbrio. Isto é, a gente vai ver como que se comportam as propriedades termodinâmicas, entropia e os potenciais termodinâmicos, energia interna, entalpia, energia livre de Helmholtz e energia livre de Gibbs, em função de diferentes processos e ver quando que eles são espontâneos ou que estão em equilíbrio ou que são forçados. E depois dar uma olhada como que o ΔG se comporta frente a uma coordenada de reação. Então, inicialmente, lembrando, nós temos ds, que é a entropia, e nós temos os 4 potenciais termodinâmicos, du, dH, dA e dG. A gente tem que verificar como que eles se comportam. A gente vai ver que a entropia em processos que são espontâneos sempre aumenta e que os potenciais termodinâmicos diminuem à medida que os processos estão ocorrendo e esses processos são espontâneos. Bom, inicialmente, fundamental é verificar a segunda lei da termodinâmica. A segunda lei da termodinâmica, ela mostra o seguinte, que existe uma relação entre o calor que é transferido entre o sistema e vizinhança e a entropia. E isso é dado, portanto, por ds maior ou igual a dq dividido por t, onde q aqui é o calor que é transportado entre o sistema e vizinhança em uma determinada temperatura e ds é a entropia. Quando que se utiliza o maior ou igual? Quando vocês tiverem um processo que é reversível, ds igual a dq reversível dividido por t. Quando existe criação de entropia no processo e ele, portanto, se torna irreversível, aí vai aparecer esse sinal de maior, significando que a entropia é maior do que este valor de dq dividido por t. Bom, isso a gente pode introduzir dentro desta equação aqui, que é a equação fundamental da termodinâmica. Isto é, vocês sabem que na primeira lei da termodinâmica, du igual a dq mais dw, e que para um processo termoelástico eu tenho dq menos pdv, que é a primeira lei da termodinâmica, como vocês já conhecem, e a segunda lei da termodinâmica é dq dividido por t. Daqui a gente pode tirar que dq é igual a tds. Introduzindo essa definição de dq dentro da primeira lei da termodinâmica, nós temos que du igual a tds menos pdv. Então, aqui o que está se considerando? Além desse termo TDS, nós temos um termo de trabalho que é termoelástico, porém, podem existir outros termos de trabalho. E aí a gente soma um dw', um trabalho útil. Esse trabalho útil, eu normalmente escrevo como sendo o seguinte, dw útil igual a um somatório em I de Fi dxi, onde F é uma força e x, um deslocamento. Generalizados. Qual tipo? Depende do tipo de processo que se esteja trabalhando. Como, por exemplo, eu poderia ter aqui uma diferença de potencial e um transporte de carga. Isso vai me dar um trabalho elétrico. Eu poderia ter uma tensão superficial e uma mudança de área superficial. Isso vai me dar trabalho de tensão superficial. E assim sucessivamente eu posso somando quantos termos eu queira no local desse trabalho útil. E cada um deles vai dar conta de um determinado tipo de processo que se esteja trabalhando. Se não se está considerando nenhum outro tipo de trabalho útil, o que a gente tem simplesmente é o trabalho termoelástico. E aí a equação termina como du igual a tds menos pdv. Bom, analisando essa equação, em função do fato de que a gente tem uma desigualdade na segunda lei da termodinâmica, o que eu posso fazer? Eu posso aplicar aquela desigualdade dentro dessa equação fundamental e isolar a entropia. Então, aplicando essa desigualdade nesta equação e isolando a entropia, o que eu vou ter é que ds vai ser maior do que du mais pdv menos dw dividido por t. Então, aqui o que eu tenho? Eu tenho o trabalho termoelástico, qualquer tipo de trabalho útil,
a variação de energia interna, e isso tudo dividido pela temperatura. E isso tudo vai ter que ser menor do que a entropia, ou igual. Quando se utiliza o símbolo igual, significa que o processo é um processo reversível. Se existir o sinal de maior, significa que a gente está tratando de um processo irreversível. Significa, portanto, que quando se tiver os processos irreversíveis, sempre vai ter entropia maior do que esses valores que temos aqui, pelo fato de que está sendo criada entropia no processo irreversível. Se o processo for reversível, esse tipo de coisa não acontece. Então, aqui, o que se tem? Se este lado da equação ele é maior do que esse, significa que à medida que a entropia aumenta, se tem uma diminuição da quantidade de energia que existe no sistema, da variação de energia do sistema. Não existe uma diminuição de energia pelo fato de que a energia se conserva, mas a variação de energia ela é minimizada. Isto é, então eu tenho para entropia uma maximização e para energia, como por exemplo interna, o que eu vou ter vai ser uma minimização de energia. Os processos, portanto, eles são espontâneos quando acompanham uma maximização de entropia e uma minimização de entropia. Isso pode ser simplificado, ou melhor, pode ser sintetizado num conjunto de equações onde aparecem todos os potenciais termodinâmicos, que seria isso aqui. O que eu tenho aqui? Eu tenho a energia interna, eu tenho a entalpia, tenho a energia livre de Helmholtz e eu tenho a energia livre de Gibbs. E as respectivas equações de potencial termodinâmico que já são conhecidos, que tem os termos que contêm entropia e os termos PV. E aqui eu somei um termo de trabalho útil. Isso aqui me diz o quê? Que sempre que houver uma maximização de entropia, vai estar acompanhada uma minimização da energia que está simbolizada por cada um desses potenciais termodinâmicos que aparece aqui. Isto é, os potenciais termodinâmicos eles são minimizados à medida que a entropia é maximizada. Dependendo da condição restritiva que se tenha, as coisas podem ser analisadas de formas diferentes. Por exemplo, aqui eu apresento com diferentes condições restritivas, uma para cada um desses potenciais termodinâmicos. Daqui eu tiro o quê? Que U é função de S e de V, H é função de S e de P, A é função de T e V, e G é função de temperatura e de pressão. Significa, portanto, que se eu tenho essas variáveis restritas, isto é, se elas não estão tendo nenhum tipo de variação, a única coisa que sobra é o trabalho útil para cada uma dessas equações. Então, sob condições restritivas, que estão simbolizados aqui abaixo, as condições restritivas são a variação de entropia quando não há variação de energia interna nem volume, isso é, elas estão constantes. Tá? A entropia ela sempre vai ser maior ou igual ao trabalho útil dividido por temperatura, negativos, tá? que está ocorrendo no sistema. Significa, portanto, que a variação de entropia ela sempre será maior ou igual a zero. Ela vai ser igual a zero quando o sistema estiver em equilíbrio e aí se atinge o máximo de entropia que o sistema é capaz de atingir. E ela vai ser maior do que zero quando o processo for irreversível. Significa, portanto, que entropia está sendo criada. Se a entropia está sendo criada, significa que a energia do sistema está sendo distribuída dentro do sistema, está se dissipando dentro do sistema. Então, um critério fundamental é que a entropia ela sempre aumenta. Se o sistema for isolado, ela sempre será maior do que zero, pelo fato de que existe um processo irreversível criando entropia.
Não há criação de energia. A energia simplesmente se distribui dentro do sistema em função deste aumento de entropia que está ocorrendo. Notem que no caso da entropia, somente no caso da entropia que a gente tem uma hora igual. E isso aqui significa a maximização da entropia. E todos os outros termos que dão conta de energia, eles são minimizados, como aparece aqui o caso dos menor e igual em cada um desses casos. Quando existe algum trabalho útil sob condições restritivas, quais condições restritivas, vai depender de cada um dos potenciais termodinâmicos. Como energia interna é função de entropia e de volume, mantendo entropia constante e volume constante, o que vai ocorrer é que a energia ela sempre será menor do que o trabalho útil que o sistema é capaz de realizar. Mesma coisa a gente pode analisar no caso da entalpia, da energia livre de Helmholtz e energia livre de Gibbs. Em caso onde não exista o trabalho útil, que se esteja trabalhando somente com essa parte aqui, que é o que está relacionado com o trabalho termoelástico, todos os casos de potenciais termodinâmicos, sob cada uma das suas respectivas condições restritivas, será menor ou igual a zero. Quando que é igual a zero? Quando for um processo reversível que estiver em equilíbrio. Neste caso, o que nós temos é os potenciais iguais a zero. O sistema em equilíbrio ele sempre tende a um valor máximo de entropia. A variação de entropia cessa no equilíbrio, portanto, ΔS igual a zero, ou ds igual a zero, e no caso dos potenciais termodinâmicos, eles vão tender a um valor mínimo. A energia tende a um valor mínimo. Por exemplo, energia livre de Gibbs. À medida que o sistema evolui, ele vai tender a um menor valor de energia livre. E a variação da energia livre se torna zero, isto é, dg igual a zero no equilíbrio. Isso não significa que a energia seja zero. A energia terá um valor que é mínimo, mas ela não varia mais. Isto é, os deltas, ou no caso infinitesimal, dg, dA, dH e du, eles se tornam zero. Seguindo, então, com esses critérios de espontaneidade e equilíbrio, a gente pode entender o que ocorre em termos de maximização de entropia e minimização de energia, segundo o enfoque de Prigogine, utilizando primeiro essa figura para lembrar do que se trata. O que está acontecendo aqui? Aqui eu tenho um sistema e a vizinhança, e o que se diz que ocorre em termos de entropia? Aqui está simbolizada o fluxo de entropia, DES, isto é, entropia que é gerada na vizinhança ou no sistema pela troca de calor entre sistema e vizinhança. Portanto, este DES, ele está relacionado com o calor que é trocado entre vizinhança e sistema. E DIS, que sempre é maior que zero para processos irreversíveis, simboliza o quê? A criação de entropia que ocorre dentro do sistema pelo fato de que estão ocorrendo processos irreversíveis. Se nenhum processo irreversível estiver ocorrendo dentro do sistema, este termo se anula e eu tenho simplesmente que toda variação de entropia depende exclusivamente do fluxo de entropia entre sistema e vizinhança. Caso o processo seja irreversível, a gente tem que levar em consideração os dois. Se o sistema for isolado, não existe transporte de calor entre sistema e vizinhança, portanto, não existindo transporte de calor nessa região, DES igual a zero. E o único termo que dá conta da mudança de entropia é DIS, isto é, a criação de entropia dentro do sistema pelos processos irreversíveis. Então, a gente pode escrever que dQ ele é igual a TdES. Escrevendo a combinação da primeira com a segunda lei da termodinâmica, isto é, a equação fundamental, eu tenho que du igual a TdES menos PDV, e isso é a mesma coisa que TdS menos TdIS menos PDV.
que eu fiz aqui? Eu substituí este termo aqui, utilizando essa equação, por ds menos TDIS, que vai dar exatamente este termo aqui. Certo? Considerando sob entropia e volumes constantes, o que vai ocorrer com essa expressão? Eu vou ter que du vai ser igual a menos TDIS. Por quê? Se eu considerar que a entropia é constante, a entropia total do sistema ela é constante, esse termo se anula. Se o volume for constante, esse termo se anula. O único termo que permanece é o termo de criação de entropia por processos irreversíveis. E a equação se reduz a du igual a TDIS, isto é, a variação de energia do sistema está relacionado com a criação de entropia que ocorre por processos irreversíveis. E como DIS sempre será maior do que zero. Por quê? Porque se existir um processo irreversível, esse processo irreversível está aumentando a entropia, eu posso dizer, portanto, que du igual a menos TDIS e que isso é menor ou igual a zero. Quando que vai ser igual a zero? Quando o processo não for reversível, isto é, não for irreversível. Isto é, quando o processo for reversível, DIS igual a zero. Quando o processo for irreversível, DIS maior do que zero. E aí o que acontece? Temos aqui um sinal negativo, significa que à medida que cresce a entropia pelos processos irreversíveis, ocorre uma diminuição de ΔU. Isto é, à medida que ocorre maximização de entropia, vai ocorrer a minimização da energia interna. É isso que essa expressão quer dizer. A gente pode expandir isso também para os casos da entalpia, energia livre de Helmholtz, e energia livre de Gibbs. Vamos fazer isso, fazer direto com mostrando a equação. Esse é o caso para entalpia, onde eu tenho aqui, da mesma forma que eu trabalhei antes, entalpia vai ser igual a TDS mais VDP. Por quê? Vocês lembram que DH igual a TDS mais VDP. Tá. Só que este ds que eu tenho aqui, ele é a variação de entropia que está relacionado justamente com o transporte de calor entre sistema e vizinhança. Isto é, a gente sabe que DH é igual a dQ mais VDP. Portanto, este ds é o próprio DES, que está substituído aqui. Se eu substituir TDS pela respectiva expressão de entropia do Prigogine, eu vou ter TDS menos TDIS mais VDP. Se eu considerar que o sistema está sob entropia constante e pressão constante, o que sobra é somente o termo de entropia criada por processos irreversíveis no sistema. E da mesma forma, como a gente viu anteriormente, sempre que ocorre por um processo irreversível a criação de entropia, o DIS ele é maior do que zero, portanto, este termo, à medida que cresce, ele vai fazer com que ocorra uma minimização da energia. Vendo da mesma forma a energia livre de Helmholtz, utilizando a transformação de Legendre para obter a energia livre de Helmholtz, o que eu vou ter é isso aqui. Aqui o que eu tenho? A definição da energia livre de Helmholtz, que é A igual a U menos TS. Diferencio, segue o mesmo processo, diferencio, vai ser dA igual a du menos TDS menos SDT. Apliquei a regra do produto em TS, vou ter menos TDS menos SDT. E du eu vou substituir por quê? Tá. Bom, primeiro aqui eu peguei o TDS e substituí pelos dois termos que a gente tem aqui. Fica TDS igual a TDES mais TDIS. Foi substituído.
e du depois substituído por dQ menos PDV. A gente sabe que este termo aqui é TdES, foi substituído nesse outro termo da equação. E aí o que acontece? Simplifica. Faltou um termo menos SDT aqui. E aí, após simplificação, o que sobra é a própria definição da energia livre de Helmholtz, que a gente já conhece, que D é igual a menos SDT, menos PDV, mais um termo de criação de entropia. Se o processo for considerado sobre T e V constante, o que sobra é que é dA igual a menos TdIS menor ou igual a zero. Mesmo raciocínio que foi feito nos outros potenciais termodinâmicos, tá? Sempre que ocorre aumento da entropia, dado os processos irreversíveis que estão ocorrendo no sistema, o aumento de entropia vai levar à minimização da energia. De forma semelhante, pode ser feita a mesma análise para energia livre de Gibbs. Para energia livre de Gibbs, um pouco mais cumprida a equação pelo fato de que eu tenho duas transformações de Legendre ocorrendo ao mesmo tempo. Eu estou transformando aqui o U em G, que é a transformação da energia interna em energia livre de Gibbs, por meio da transformação PV e da transformação TS. Fazendo essa transformação, considerando que o termo TdS é igual a um termo de fluxo de entropia mais um termo de criação de entropia, e fazendo a substituição de du igual a TdES menos PDV, eu sigo aqui com dQ igual a menos PDV, os termos de entropia, mais os outros termos por causa da derivação da regra do produto que eu tenho para PV e TS. Simplificando, vou cortar vários termos aqui, como o fluxo de entropia, ele é cortado, o termo PDV ele é cortado, e o que sobra é a definição que já foi vista quando a gente definiu os potenciais termodinâmicos, que é dG igual a menos SDT mais VDP menos TdIS. Se considerarmos um processo sob condição restritiva de temperatura e pressão constantes, o que sobra é dG igual a menos TdIS menor ou igual a zero. De novo, mesma análise que foi feita anteriormente, sempre que ocorre criação de entropia, vai ocorrer aumento do termo de entropia criada por processos irreversíveis, fato que tem um sinal negativo aqui, à medida que aumenta a entropia criada por processos irreversíveis, se tem uma minimização da energia de Gibbs. Esse é o significado, então, dessa equação. Portanto, a gente pode resumir esses critérios de espontaneidade e equilíbrio como sendo: para cada uma dessas condições restritivas, cada potencial termodinâmico tem seu respectivo conjunto de condições restritivas que estão relacionados diretamente com suas variáveis naturais. Lembrando que U tem como variáveis naturais entropia e volume, entalpia tem como variáveis naturais entropia e pressão, a energia livre de Helmholtz tem a temperatura e volume, e a energia livre de Gibbs tem a temperatura e pressão. Quando se mantém cada uma dessas variáveis naturais constantes, o que se consegue é este resultado aqui. Mas o que aconteceria se não tivesse entropia e volume constante? Aí teria que se verificar qual é a condição de equilíbrio para uma determinada temperatura e para uma determinada pressão, caso se estivesse, por exemplo, considerando a energia livre de Gibbs. Então, para cada um dos potenciais, tem que se verificar cada uma das suas variáveis naturais. Se elas não estiverem constantes, para um determinado valor, se terá um determinado valor de equilíbrio. Para os casos onde essas variáveis naturais são constantes, o que ocorre, então, é o que está mostrado aqui, que cada um dos potenciais termodinâmicos está relacionado com os termos de entropia que é criada por processo irreversível, e sempre que ocorrer um processo irreversível, vai ocorrer um aumento da entropia, esse termo será maior do que zero, e isso vai fazer com que ocorra uma minimização de cada um dos potenciais. A conclusão disso é que sempre deverá ocorrer uma maximização da entropia, isto é,
A energia do sistema deve se distribuir cada vez mais, ela deve dissipar dentro de um determinado sistema, e se o sistema não for isolado, ela pode dissipar para a vizinhança, e isso vai acarretar uma minimização da energia. Portanto, o que se pode concluir disso? Pensando em um dos potenciais termodinâmicos, vamos pegar aqui a energia livre de Gibbs. Se eu pegar a energia livre de Gibbs, o que vai acontecer? Se a variação de energia livre de Gibbs for menor do que zero, significa que o processo é espontâneo. Ela está diminuindo. Se ela está diminuindo, significa que a entropia está aumentando. Portanto, está ocorrendo uma minimização de energia, uma maximização de entropia. Significa que o processo é espontâneo. Se ocorrer o contrário, isto é, se a energia está aumentando, este processo ele é forçado. Ele está ocorrendo? Não. Ele pode ocorrer se for realizado o trabalho para que esse processo ocorra, mas ele não vai ocorrer espontaneamente. Por quê? Porque este processo implica em minimização de entropia, e isso não ocorre espontaneamente. Então, sempre que tiver um cálculo onde apareça uma variação de energia livre de Gibbs ou de qualquer um desses outros potenciais termodinâmicos, se ele estiver aumentando, tem que se verificar o que está acontecendo no sistema, na vizinhança, para verificar globalmente o que está ocorrendo com a entropia e com a energia. Se a energia estiver aumentando, o processo não é espontâneo, porque significa que a entropia está diminuindo. E se não ocorre mais nenhuma variação na energia, significa que o processo está em equilíbrio. Delta G, aqui eu estou simbolizando com infinitésimo, dg igual a zero, não significa energia igual a zero. A energia absoluta do sistema, isto é outra coisa. Nós estamos trabalhando com uma função de estado, e nos interessa o que está ocorrendo no estado, entre o estado final e a diferença entre estado final e estado inicial. Este delta, sim, ele vai ser zero. Não está ocorrendo mais nenhuma modificação na energia. Não significa que a energia seja igual a zero, como eu vou mostrar num gráfico agora. Esse gráfico é um gráfico de energia livre em função de temperatura, de coordenada de reação. Coordenada de reação aqui simbolizada por lambda e a energia livre G. Isso está ocorrendo sobre temperatura e pressão constante. Quer dizer, as variáveis naturais estão constantes. Então, se aplica aquela regra que a gente acabou de verificar, quando as condições restritivas para o caso da energia livre de Gibbs são temperatura e pressão constantes. O que isso aí nos diz? Bom, o que é a coordenada de reação? Significa que, se nós estivermos considerando um processo, uma reação química, um processo qualquer, no ponto zero não está ocorrendo nada. A partir do momento em que o processo se inicia, o avanço da reação continua para a direita. Se for uma reação química, por exemplo, vamos supor que seja A mais B reagindo e dando C mais D. Significa que no ponto zero, A e B não estão em contato, não estão reagindo. A partir do momento que são colocados em contato e a reação procede, o avanço procede para a direita. É isso que está acontecendo. No início, o que nós temos? A soma de energia livre de cada um dos componentes do sistema que está sendo estudado. À medida que a reação ou o processo ocorrem, o que está ocorrendo é que a energia livre está sendo minimizada. À medida que a energia livre está sendo minimizada, o que está ocorrendo? Está ocorrendo uma maximização de entropia. A entropia está aumentando até ter o seu valor máximo, que vai ser alcançado quando não houver mais variação de energia livre. Se nós analisarmos esse lado aqui, desta curva, o que se pode dizer?
Qualquer curva dessas pode ser pensado na forma de uma derivada. Sempre que vocês olharem uma derivada, pensem num gráfico. Sempre que vocês pensarem num gráfico, estiverem analisando um gráfico, pensem numa derivada. Se isso aqui é g em função de lambda, então a derivada que nos diz o que está ocorrendo nesse gráfico é a derivada da energia livre de Gibbs com relação ao avanço do processo, a temperatura e pressão constantes. É isso que está acontecendo. Se nós pegarmos aqui no início dessa reação um valor qualquer, o que nós temos aqui? Vamos chamar isso aqui de G1. E depois um outro valor qualquer, vamos chamar isso aqui de G2. O que está acontecendo com a energia livre? Ela está diminuindo à medida que os seus respectivos avanços aumentam. Portanto, a derivada é negativa. Significa ali que eu vou pegar e vou calcular este delta está diminuindo, significa que G2 menos G1 vai dar um valor negativo, e aqui lambda2 menos lambda1 vai dar um valor positivo. Significa que, desde o início até o ponto de equilíbrio, a derivada da energia livre de Gibbs em função de lambda vai ser menor do que zero. Isto está mostrando o quê? Que a energia livre está sendo minimizada. Ela está diminuindo até ter o seu valor mínimo que vai ser obtido quando o sistema atingir o equilíbrio. Aqui no equilíbrio, o que está acontecendo? Se eu analisar a mesma derivada, a derivada de G com relação a lambda, tudo a temperatura e pressão constantes, neste caso igual a zero, porque eu tenho um único ponto. Se isso aqui é um único ponto de energia, o delta é igual a zero, correspondendo ao ponto onde lambda pode-se dizer que esteja no equilíbrio. Se isso aqui for uma reação química, aqui é onde se atinge o equilíbrio químico. A partir daqui, qualquer valor que eu analisar, o que vai acontecer? Se eu pegar um valor daqui e um valor aqui, o que vai acontecer? Cada um deles corresponde a um valor de lambda e cada um deles corresponde a um valor de G. O delta G, neste caso, vai ser positivo e dividido por um delta lambda positivo. Portanto, delta G, a derivada de G com relação a lambda, vai ser maior do que zero. Então, neste lado aqui, eu tenho derivada positiva. Neste lado, eu tenho derivada negativa. E, no ponto de equilíbrio, a derivada é igual a zero. Esse gráfico está mostrando, portanto, que, a partir do início da reação até o equilíbrio, o delta G ele é negativo, portanto, o processo é espontâneo. No equilíbrio, o delta G não varia, portanto, é igual a zero. Então, nós temos um equilíbrio. E, no caso, a partir do equilíbrio, o que vai ocorrer? A energia livre está aumentando. Se a energia livre está aumentando, isso só ocorre se for forçado. Espontaneamente, o sistema não vai sair dessa condição. Por quê? Porque para sair dessa condição implica que ele aumente a sua energia. E o sistema não vai aumentar a sua energia se não for forçado a isso. Isto é, se tu alterar as condições em que o sistema se encontra para que ele possa subir aquela curva e aumentar a sua energia. Mas aí são outras condições. Um outro detalhe que é interessante de se verificar aqui é que a energia livre muda com uma velocidade diferente. Por quê? Porque no início do processo, se nós calcularmos uma derivada nessa região, e próximo do equilíbrio, se nós calcularmos uma derivada aqui, a gente vê que a declividade muda. Significa, portanto, que no início do processo, a variação de energia livre é maior do que próximo do equilíbrio. À medida que a reação ou o processo está evoluindo para o equilíbrio, a mudança de energia muda gradativamente. No início, a variação é brusca, é muito mais acentuada, e à medida que está chegando no equilíbrio, o que ocorre é que as derivadas vão ficando cada vez mais próximas de zero, até o ponto em que eles atingem o equilíbrio.